Bom dia, bom dia, bom dia, queridos. Estamos começando mais um 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos, começando mais um dia na busca da presença de Deus e declarando que 2026 é o ano da unção de Deus. E nós já estamos chegando em 2026, hein? Faltam alguns dias para a glória do Senhor Jesus Cristo e estamos chegando nessa data tão esperada, que é o ano de 2026, que nós já estamos profetizando pela fé que vai ser o ano da unção de Deus, vai ser o ano da bênção do Senhor. E nós estamos hoje aqui no nosso 10º dia da nossa campanha dos 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos. E o tema de hoje é o clamor por superação. E é isso que nós vamos estar fazendo aqui em nome de Jesus, clamando ao Senhor por superação, pedindo que a bênção do Senhor, essa que enriquece, não acrescenta dores, esteja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Queridos, me ajuda aí a compartilhar essa live com mais alguém, com mais algum irmão em Cristo Jesus. Nós estamos aí no nosso 10º dia da campanha, ainda tem o 11º e o 12º. E se você me ajudar a compartilhar, vai ser uma bênção em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, tem muito conteúdo bom aí que vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Então hoje, 10º dia é o clamor por superação. E nós já vamos no nosso tablet aqui, vendo qual é o tema de hoje e vamos fazer a leitura oficial aqui de 1 João capítulo 2, versículo 27, que diz assim: quanto a vocês, deixa eu só deixar aqui melhor aqui para vocês, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. Deixa eu colocar aqui, estou ajeitando as coisas aqui. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam de que alguém os ensine, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Esse é o tema do nosso 12 dias de clamor, declarando que 2026 é o ano da unção. Se você caiu de paraquedas aqui e não sabe como é que é esta campanha, queridos, é muito simples. Todos os dias, às 7h12 da manhã, nós estamos entrando aqui e fazendo uma abertura, que é o que eu estou fazendo agora aqui, a leitura bíblica, um tempo de meditação, depois vemos a aplicação prática, a conclusão e o tempo de oração e interação. É isso que acontece. E nós já estamos, olha, já tivemos o primeiro dia de clamor, que foi o clamor pelas bênçãos, depois foi clamor por renovação, clamor por conquista, clamor pela unidade, clamor por revelação, clamor por resiliência, depois tivemos ainda clamor por alegria, clamor por resistência, clamor por dependência, e hoje, 10º dia, clamor por superação. É esse o nosso tema de hoje, em que nós vamos estar orando e pedindo a bênção do Senhor em nome de Jesus. E o texto de leitura para hoje, do 10º dia de clamor, é um texto muito interessante da palavra do Senhor. É um trecho curtinho da palavra de Deus. Primeira Crônicas, capítulo 4, versículo 10. É a história de Jabes narrada em um versículo só, que diz assim: Jabes invocou o Senhor, o Deus de Israel, dizendo: ó, quem me dera me abençoasses e expandisses o meu território, que a tua mão esteja comigo. Preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Esse é o texto de hoje e nós vamos à oração, vamos buscar a presença de Deus e pedir que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida nesta segunda-feira, em nome de Jesus, para a glória do Senhor nosso Deus. Pai querido, Pai de amor e graça, Deus de bondade e misericórdia, estamos aqui mais um dia, Senhor, nos 12 dias de clamor, para 12 meses de bênção, abençoando a casa do teu filho, abençoando o seu lar, abençoando o seu trabalho, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e declarando, Senhor,
que este ano de 2026 que está entrando vai ser um ano de bênção e de vitória. E nós orando pelo ano de 2026, nós nos lembramos de orar pelo mês de outubro, Senhor, pedindo que a bondade e a graça do Senhor também esteja nesse mês, como em todos os meses do ano, Senhor, que a graça do Senhor seja sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida das tuas filhas, abençoando em nome de Jesus. Senhor, estenda as tuas mãos, Senhor, abençoa o teu filho que já está indo para o trabalho, tua filha que está começando o seu trabalho, ó Deus, que a graça do Senhor seja sobre cada um, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém, Jesus. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá, direto ao nosso tablet, sem enrolação, sem perder tempo. Vamos fazer a leitura do trecho que foi colocado pela nossa direção, em nome de Jesus. O maior inimigo das grandes realizações que poderíamos empreender somos nós mesmos. Nossas imperfeições ou as nossas habilidades podem servir de ferramentas para gerar medo ou ostentação, respectivamente. A unção que Deus nos dá permite que vençamos nossos limites impostos por traumas, por acusações e até defeito do nosso próprio caráter, que é a questão da ostentação, da altivez. Não que a unção despreza essas barreiras que impede nosso avanço, mas ela nos aperfeiçoa, nos capacita com humildade, nos fortalece para não ficarmos assustados ou acusados e também modela nosso caráter. Vamos clamar para que os efeitos da unção em nossa vida faça de nós pessoas que conseguem superar os nossos próprios limites. Uau, que bênção de Deus hoje essa lição. Nós vamos falar muito sobre Jabes hoje, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Mas vamos começar com um trecho da palavra de hoje, da introdução, dizendo o seguinte: a unção nos impede de viver aprisionados aos limites do passado. Hoje, clamamos pela unção que rompe barreiras, cura a alma e nos leva além daquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia impossível. E aí vem a pergunta para você já nessa manhã: quais barreiras internas te impedem de avançar? Hoje nós vamos falar sobre isso e eu sei que Deus vai abençoar a nossa vida e nós vamos receber uma unção muito grande de Deus em nome de Jesus. Mas fica essa pergunta para você: quais são as barreiras que estão impedindo você, barreiras lá de dentro, que estão te impedindo de avançar na presença de Deus? Todos nós temos limites, tá? Mas vamos a alguns trechos da palavra do Senhor que corroboram para que esse estudo seja uma bênção para as nossas vidas em nome de Jesus. Um deles é Efésios 3, versículo 20, que diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pensamos ou pedimos, segundo o poder de Deus que opera em nós. O que é o poder de Deus? Esta unção de Deus que está na nossa vida. Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pensamos ou pedimos. E Filipenses, o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4,13 que ele pode todas as coisas em Cristo Jesus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que fortalecia Paulo? Era o Espírito Santo de Deus, é a unção de Deus, é o próprio Jesus Cristo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo fala para Timóteo que o Espírito Santo de Deus nos dá força, nos dá amor, nos dá uma mente sadia. Então, queridos, nós precisamos entender isso, que todos nós temos limites físicos, emocionais, espirituais e até originados pelo ambiente que a gente cresce. Mas tudo isso pode ser superado pela unção de Deus ou pode ser modificado, porque a unção de Deus não respeita os limites humanos, onde determina a força, começa a interação de Deus. Olha que coisa interessante. E o pior de tudo, queridos, é que muitas vezes o nosso maior inimigo está dentro de nós.
Olha que coisa terrível, né? Nosso maior inimigo está dentro de nós. Traumas, feridas, medos, lembranças do passado, soberba, orgulho, altivez, arrogância. Tudo isso está dentro de nós e precisa ser controlado pelo Espírito de Deus. Como é que vem esse controle de Deus? Através da unção do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. E aí, entenda isso, queridos, a unção não respeita limites humanos. Se você deixar que a presença de Deus invada a sua vida, Deus vai fazer coisas grandes. Onde termina a sua força, começa a intervenção de Deus. E aí, queridos, vem a história de um homem chamado Jabes, que nasceu marcado para sofrer. Vamos entender um pouquinho sobre Jabes? O nome Jabes, queridos, Jabes, o seu nome significa dor. Então, ele nasceu marcado para o sofrimento, mas decidiu não aceitar o seu destino. Ele decidiu, olha, por mais que meu nome tenha um significado terrível, eu tenha algo marcado. Já pensou? Qual é o teu nome? Dor. Qual é o teu nome? Dor. É a mesma coisa de hoje. Alguém fala assim, qual que é o teu nome? Meu nome é José Fracassado. Já pensou? Meu nome é José Cansado. Meu nome é José Triste. Ah, que coisa terrível, né? Pode ser que alguém tenha um sobrenome assim, mas eu estou querendo dizer sobre ele, o nome dele era dor. O nome de Jabes era dor. E ali ele passou por uma situação tão complicada na sua vida, né? Por causa disso. Mas aí o que aconteceu com Jabes? Apesar de ele ter um nome marcado para sofrer, nasceu marcado para sofrer, ele decidiu não aceitar o destino que foi dado para ele. A mãe dele certamente tinha um motivo para colocar esse nome dele, só que havia uma coisa, havia uma presença de Deus na vida de Jabes, e esta unção de Deus na nossa vida hoje é aquela que rompe rótulos e limitações emocionais. A história que contaram sobre você, a história que contaram sobre a sua vida não é maior do que a unção de Deus que está em você. Por mais que alguém conte, porque você foi gerado não sei o quê, porque você nunca conheceu seu pai te detestou, sua mãe te odiou, tentaram te matar, tentaram te destruir. Ou pior que seja a história que quiseram contar de você, não é maior do que a unção que está na sua vida. Deus muda nomes, Deus muda a história, Deus muda destinos. Então toma posse dessa palavra em nome de Jesus para a glória do Senhor. A unção cura memórias que bloqueiam o nosso avanço. Tem muita gente que não avança porque está preso em traumas, em fracasso, em vergonha, ao medo de tentar novamente. Eu fiz até um desenho aqui para vocês aqui, olha que coisa terrível. Tem gente que tem uma barreira na frente dele, a barreira do trauma de medos de não conseguir, porque já no passado tentou e não conseguiu, e agora está com medo de avançar e ser envergonhado, ser humilhado, vergonha, fracassos do passado que começam a te arrastar novamente para o passado, vergonha das pessoas, acusações da nossa vida. Eu te conheço, eu sei quem você é, agora você está querendo pregar, agora você está querendo ser ministro da palavra de Deus, agora você está querendo ser um bom marido, eu te conheço. Acusações, tudo isso são traumas que tentam impedir a nossa vida, impedir a nossa bênção, mas quando a unção de Deus vem sobre a nossa vida, nada disso fica na nossa frente. Onde há unção, a dor vira testemunho. Eu era assim e agora estou diferente. Tem um louvor que diz isso, né? Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor.
Ah, que coisa linda, queridos. Eu gastaria um tempo para cantar esse louvor, mas eu sou ruim para cantar, né? Mas entenda isso, queridos. A unção de Deus é onde há unção, a dor vira testemunho. A unção amplia as fronteiras. Jabes, ele soube pedir por expansão. Olha, a situação minha está complicada, mas se o Senhor expandir, se o Senhor entrar com providência na minha vida, e aí vem Jabes com a sua oração. Ah, quem me dera que o Senhor me abençoasse, que o Senhor expandisse o meu território. Querido, já pensou, querido, se Deus te abençoar, se a mão de Deus for sobre a tua vida, se Deus expandir o seu território, o que é que vai acontecer? E se Deus te preservar de todo mal, o que é que vai acontecer na sua vida? Então toma posse dessa vitória em nome de Jesus. Jabes simplesmente falou assim: eu não quero saber do que é o meu passado. A história que estava até agora sobre mim não me define. Eu estou rasgando essa história, eu estou apagando. Eu tenho até um papel de rascunho aqui. Peraí. Deixa eu achar aqui na minha impressora. Ah, aqui do meu lado, aqui, ó. Peraí, vai com calma aí, querido. Vai com calma aí. Ele estava dizendo o seguinte, ó. Aqui tem uma sentença na minha vida. Aqui tem uma história que falaram a respeito de mim. Aqui tem uma cédula que tem na minha vida aqui, que estão falando de mim. Sabe o que eu faço com isso? Ó? Não quero mais saber. Eu estou agora pedindo para que Deus escreva uma nova história da minha vida. O meu passado não me define. Aquilo que disseram a respeito de mim não me define. Eu estou escrevendo uma nova história. Agora estou cheio de papel aqui em cima da mesa. Uma nova história da minha vida, em nome de Jesus, para a glória do Senhor nosso Deus. Olha que coisa tremenda, né? Então a unção não nos deixa. Então Jabes pediu para que houvesse expansão e Deus respondeu à vida dele, dando algo novo, com uma terra nova. A unção não nos deixa viver abaixo do que fomos chamados para ser. Querido, recebe essa bênção em nome de Jesus. Deveria ter colocado essa frase aqui como chavão aqui nesta manhã. A unção não nos deixa viver abaixo do que somos chamados para viver. A unção te eleva a um novo patamar. Olha que coisa linda está aqui, ó. A unção nos eleva a um novo patamar. Querido, aprenda isso em nome de Jesus e guarde isso. A unção de Deus, ela faz coisas grandes. A superação é uma obra contínua. Cristo não apenas nos salva, Ele nos reconstrói e levanta para sermos muito mais. Olha que coisa tremenda, queridos. Olha que coisa tremenda aqui. Olha o processo da unção na nossa vida, em nome de Jesus. Primeira coisa que a unção vai fazer, ela rompe todos os rótulos, tudo aquilo que disseram a respeito de nós, que falaram a respeito de nós, ou que falam a respeito de nós, a gente não aceita. Deus está rompendo esses rótulos, e aí vem a cura das memórias. Ah, eu tenho tanto trauma do passado, porque fizeram isso, fizeram aquilo. Se você pedir uma unção de Deus, Deus vai passar essa unção sobre a tua vida e vai te curar de toda lembrança do passado e escrever uma nova história da sua vida em nome de Jesus. Vai te libertar do bloqueio, do trauma do passado que ele paralisa. E outra coisa, ele amplia as fronteiras, ele expande o seu território, o território de influência e conquista. Começa a tomar posse disso, e aí ele aperfeiçoa o nosso caráter, ele nos modela e nos fortalece. Aí vai dizer, ó, fui eu que fiz, foi o meu braço que fez. Glórias e honras sejam dadas ao nome do Senhor, porque é Deus quem mudou a minha história. Deus está escrevendo uma nova história, uma nova história Deus tem para mim. Entenda isso, querido. Deus tem algo novo para a sua vida, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Vamos lá, alguns exemplos bíblicos. Moisés tinha um problema muito sério. Moisés, ele disse que ele não sabia falar, alguns dizem que ele tinha gaguez, outros diziam que ele era tímido demais, mas ele mudou, ele aceitou aquilo e superou todo aquele problema e se tornou um grande guia para o povo.
Pedro, queridos, fracassou, traiu, negou o Senhor, mas ele superou a sua queda e foi usado como referência na igreja. Paulo superou o seu passado e alcançou multidões. Que coisa tremenda, querido. Entenda isso, queridos. Deus está reescrevendo a sua história. Deus está escrevendo uma nova história da sua vida, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Antes, queridos, antes a gente vivia assim, ó, era uma vida comum, fracassada, mas depois, com a unção de Deus, a Bíblia diz que é bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, porque ele será como uma árvore plantada junto a correr aos ribeiros de água, cujas folhagens nunca murcham e no devido tempo dá o seu fruto. É isso que Deus vai fazer, queridos. Deus vai escrever uma nova história, um novo planejar. Olha as correntes caindo, as cadeias caindo por terra e Deus fazendo uma nova história da sua vida. Tudo aquilo que te bloqueava, tudo aquilo que te impedia, que te sufocava, vai caindo por terra em nome de Jesus e Deus vai escrevendo uma nova história. Aquilo que era uma vida comum, agora com a unção de Deus é totalmente diferente. Mas aí, querido, vamos lá. Beleza, pastor. Agora vem a pérola de ouro. Pastor, como eu faço para fazer a ação prática e começar a produzir mais e mais para a glória do Senhor? Me ensina aí, pastor. Então vamos lá, aplicação prática nesta manhã, em nome de Jesus, aplicação prática. Primeiro, pergunte ao seu coração, o que tem limitado o seu crescimento? O que está impedindo você de crescer? Que medos que me prendem a uma zona de conforto? Qual a barreira espiritual que eu preciso romper hoje? Não aceite uma vida pequena quando Deus te chamou para coisas grandes, em nome de Jesus. Não aceite que eles comecem a declarar que Deus está quebrando todas as barreiras, que Deus está quebrando todas as muralhas. Você vai subir, querido, você vai crescer. Cada degrauzinho que você está passando aqui, queridos, é um processo de Deus para quebrar cadeias, para quebrar muralhas e começar a fazer coisas novas em nome de Jesus. E cada vez você vai se superando para a glória do Senhor Jesus. Entenda que esse é um processo de superação e você vai conseguir vencer em nome de Jesus. Aí sabe o que acontece quando a gente começa a superar tudo? Sabe o que acontece? Deus começa a fazer algo novo na nossa vida, começa a acontecer uma expansão na nossa vida, áreas que Deus está expandindo nesse novo ciclo. Deus está expandindo, sabe o que, queridos? Deus está expandindo a sua visão. Deus está expandindo, olha, a sua visão estava aqui, agora começa a expandir para lá, ó, está expandindo cada vez mais. Deus está expandindo a sua influência. Deus vai usar a sua vida para ganhar pessoas para Jesus. Deus está expandindo o seu ministério em nome de Jesus. Deus está fazendo coisas grandes. Deus vai expandir as suas conquistas também em nome de Jesus. Toma posse disso, querido. Você vai crescer em nome de Jesus. Deus vai te expandir cada vez mais para a glória do Senhor. Então, queridos, eu quero convidar você nesta manhã, queridos, para declarar isso daí, que a unção de Deus te leva para um novo patamar, que Deus está expandindo a sua visão, Deus está expandindo o seu ministério, Deus está expandindo suas conquistas, Deus está expandindo a sua influência. Hoje começa um ciclo de superação na sua vida em nome de Jesus. E eu acho que esta é a palavra-chave para nós hoje em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus pergunta para você qual o território que Deus te chama para expandir hoje. Qual é o lugar qual é a área que você precisa expandir hoje em nome de Jesus Cristo de Nazaré? Eu acho, queridos, que a palavra de hoje, a palavra-chave para nós hoje é expansão. Você vai expandir essa semente do Espírito Santo de Deus na tua vida, vai fazer você expandir para a direita, para a esquerda, para o norte. Alarga bem as tuas tendas, porque transbordarás para a direita, transbordarás para a esquerda, transbordarás por todos os lados. Essa é a palavra de Deus para a tua vida nesta manhã, em nome de Jesus.
você vai transbordar. Hoje começa um ciclo de superação na tua vida, em nome de Jesus, para a glória do Senhor nosso Deus. Queridos irmãos, vamos orar a Deus? Vamos falar com Deus? Eu vou pedir para você se preparar para esse momento da oração. Eu vou tomar mais uma água aqui. Hoje eu tomei pouca água, né? Eu quero orar com você em nome de Jesus. Peço que você ligue o seu pensamento com Deus e creia que Deus pode agir de uma forma sobrenatural na sua vida, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Pai querido, Pai de amor e graça, estamos chegando no 10º dia, Senhor, da campanha dos 12 dias de clamor. E o nosso clamor hoje é por superação, Senhor. E a nossa oração, Senhor, é por superação nos limites pessoais. Muitas barreiras, Pai, que não estão fora, mas estão dentro de nós. E nós precisamos vencê-las. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, nos dá a graça, Senhor, de vencermos aquilo que nos impede de avançar, Pai. Vencer traumas do passado que ainda governam as nossas decisões, Senhor. Ó Deus, vencer essa tal da baixa autoestima e sentimentos de incapacidade que tomam conta da nossa vida em nome de Jesus. Tem pessoas que se acomodaram, Senhor, por acharem que não vão conseguir, que não vão vencer, Pai. Pai querido, em nome de Jesus, rompe todos os limites que nós mesmos criamos dentro de nós, Senhor. Começa a fazer algo novo em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Pai querido, eu quero orar por superação de histórias marcadas pela dor, Pai. Ó, sei que o Senhor não vai apagar a nossa história, mas o Senhor vai mudar o nosso final, Senhor. Coisas novas vão surgir em nome de Jesus. Tem pessoas que estão rotuladas pelos erros lá do passado, Pai. Pessoas que estão com o coração ferido por causa de rejeição, por causa de abandono, por causa de fracassos lá do passado. Pessoas que vivem ainda preso dentro do seu próprio passado, Pai. Gente que perdeu a esperança de um recomeço, de começar algo novo, Senhor. Mas, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, aonde existe dor, eu quero declarar, Senhor, em nome de Jesus, cura e recomeço, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Pai querido, Pai de amor e graça, eu quero orar por superação nas lutas emocionais, Pai. Pai, nem toda batalha é visível, Senhor, mas tem aquela batalha, Senhor, que está lá no nosso interior, e eu sei que toda batalha importa, Senhor. Toda batalha nós precisamos vencer, Pai. Então, Senhor, nos dá graça, Senhor, de abençoar aqueles que estão lutando contra a ansiedade, estão lutando contra o medo, contra a fobia, Senhor. Põe as tuas mãos, Senhor. Ó Deus querido, aqueles que estão vivendo num desânimo constante, cansaço mental, cansaço emocional, falta de força para continuar tentando, Senhor, que a mente do teu filho seja fortalecida pela verdade da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, faz algo novo na vida dos teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar por superação emocional, Pai, por superação espiritual também, Senhor. Superação que não apenas vence o que está do lado de fora, mas cresce por dentro, Senhor, porque cada vez que a gente supera, Senhor, a gente vai crescendo por dentro. Libera, Senhor, ó Deus, esta ação do Teu Espírito Santo, dando libertação de pecados recorrentes, ó Pai, de vícios que estão nos nossos hábitos espirituais prejudiciais, soberba, orgulho, altivez, arrogância. Senhor, nós queremos retornar a uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida na Tua palavra, Senhor. Cristãos precisam se levantar novamente. Levanta o teu filho, levanta a tua filha. Eu declaro, Senhor, vitória espiritual em Cristo Jesus na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Pai querido, Pai de amor e graça, eu quero fazer uma oração por superação que leva a expansão, Pai. Deus, eu sei que o Senhor não nos chamou para a gente ficar no mesmo lugar, o Senhor nos chamou para sair, para ir além, Pai. Senhor, então começa
na nossa visão, expande a nossa visão, Senhor, nos dá coragem para novos passos, Senhor. Ó Deus, e se o Senhor não abrir as portas, como é que a gente vai conseguir expandir? Abre as portas, Pai, as portas precisam se abrir em nome de Jesus, nos dá ousadia para obedecer ao Senhor em algo novo, Senhor, expande os nossos limites, Senhor, mas sempre segundo a Tua vontade, Pai. E é claro, eu quero orar pela igreja de Nova Odessa, Pai, pedindo que o Senhor estenda as Tuas mãos, Senhor, uma igreja que aprendeu a superar desafios e se tornar uma referência na fé. Senhor, nos dá graça, Senhor, de vencermos os nossos desafios estruturais, os nossos desafios espirituais, os nossos desafios humanos. O Senhor sabe, Pai, quantos desafios estruturais nós temos, desafios espirituais, desafios humanos. Precisamos de vitória, Pai. Nos dá, Senhor, um crescimento, mas um crescimento com maturidade, Pai. Renova a visão, Senhor, da nossa vida, da minha vida, do ministério. Renova a nossa força ministerial, Senhor. Que a igreja, Senhor, comece a avançar sem perder a essência que é a Tua palavra, Senhor. Pai, eu quero declarar que a Igreja, o Brasil para Cristo de Nova Odessa, é uma igreja que supera, cresce e permanece firme para a glória do Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus. Pai, eu declaro, Senhor, 2026, um ano de bênção, de conquista e de vitória para o Teu filho e para a Tua filha, em nome de Jesus, para a glória do Senhor nosso Deus. Aleluia. Querido, olha aqui no GC, aqui embaixo, gerador de caracteres, está escrito aqui, Igreja Brasil para Cristo de Nova Odessa, Rua 13 de Maio, número 435. Que alegria se você puder estar nos visitando. Uma bênção de Deus se você puder estar conosco ali na Igreja Brasil para Cristo. Nosso culto agora vai ser no dia 31, às 9 horas da noite. Depois nós vamos ter um recesso e no dia 11, nós retornamos para a glória do Senhor na Santa Ceia. E aí sim, dia 11, domingo, todo domingo às 7 horas da noite e toda quarta-feira às 8 horas da noite. Você é muito bem-vindo para estar conosco em nome de Jesus para a glória do Senhor. Queridos, que bom estar com você. Deixa eu pegar aqui já e ver qual é o tema de amanhã, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu vou ver aqui qual é o tema de amanhã, para a glória do Senhor nosso Deus. Espera aí que eu já estou pegando aqui no nosso tablet. Amanhã, queridos, o nosso 11º dia de clamor é por confiança. Confiança. E nós vamos estar clamando aqui. Eu quero convidar você para estar conosco aqui às 7h12 da manhã para receber a bênção do Senhor. Ah, queridos, como foi bom estar com você nesse tempo de Deus, nesse momento de Deus. E eu peço que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Fiquem todos com Deus, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.